Tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as emoções aflitivas dentro do paradigma quântico, como que essa nova visão do universo, essa nova compreensão do mundo, da vida, da realidade, de nós mesmos, como esse novo paradigma pode nos ajudar a lidar com as emoções aflitivas para termos uma vida mais livre, leve, feliz e sem culpas, que é aonde o paradigma quântico vai nos levar. Quando eu falo de liberdade dentro do paradigma quântico, a palavra liberdade, ela tem muitos enfoques, muitas perspectivas. Então eu vou esclarecer aqui o sentido que eu falo de ser livre dentro do paradigma quântico. É ser livre dos condicionamentos, ser livre para fazermos as nossas escolhas de modo consciente, porque na maioria das vezes nós fazemos escolhas inconscientes e isso nos leva a realidades desastrosas. Então, a liberdade que o paradigma quântico vai nos trazer é a liberdade frente aos condicionamentos, aos aprisionamentos que nos colocam em situações de sofrimento, mesmo contra a nossa vontade. Então, é uma liberdade que vai vir do autoconhecimento, do conhecimento da própria mente, de modo que a mente não me arraste mais para um lado e para o outro. Senão, nós ficamos como marionetes da mente. E isso é péssimo, né? Porque nós não dirigimos a mente, porque quantas vezes, né, nós falamos, não, eu não quero pensar tal coisa, mas a mente vai lá e pensa. Né? Eu falo, agora eu vou focar minha mente aqui nisso, na respiração, ou nesse trabalho que eu estou fazendo. A mente vai, voa, vai embora. Então nós não dirigimos a própria mente, porque dirigir a própria mente é colocá-la num lugar e lá ela ficar. Só que nós colocamos a nossa mente num determinado lugar, mas ela não fica, ela não obedece, não somos nós que dirigimos. E pior que isso, a mente não obedece e ainda nos arrasta, nos joga de um lado para o outro, como um oceano agitado, se chocando contra as pedras. Mas não precisa ser assim. Essa é a boa notícia. Não precisa ser assim. E eu já vou começar aqui falando uma coisa super importante, super simples e super importante. Porque às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis de executar. Então, uma coisa que talvez você não saiba, talvez nunca ninguém tinha te falado, talvez você nunca parou para olhar isso, é que nós podemos não responder ao que surge na mente. Deixa passar. Simplesmente não responda. Porque isso tem a ver com a nossa live de ontem, a questão do pensamento. Porque muitas vezes chega um pensamento negativo, né? Você fala, ai meu Deus, da onde veio esse pensamento, né? Aí você se abala com aquele pensamento. Aí você quer criar um pensamento positivo para fazer antídoto para o pensamento negativo. Quer dizer, você quer combater o pensamento com o próprio pensamento. Não vai dar certo, tá, gente? Não que pensar positivo não faça efeito, faz muito efeito. Pensar positivo é super importante. Mas não adianta entrar nessa briga de pensamento, tá? Então veio um pensamento, né, negativo que você não gostaria. Primeira coisa, isso ainda não é nenhum pensamento, isso é um evento mental. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a mente produz conteúdo. Isso é natural, porque a nossa mente é luminosa.
e pela luminosidade dela, ela vai criando conteúdos mais variados. E esses conteúdos podem vir de uma coisa que a gente viu na internet, de uma pessoa que falou alguma coisa dentro do ônibus e nós escutamos. Então, as coisas que passam na nossa cabeça, muitas vezes não são nem nossas, né? As pessoas aí que trabalham com as questões espirituais, né, dizem que muitas vezes são espíritos, energias que estão nos rondando e ficam falando coisas negativas na nossa cabeça. Então, primeira coisa, não acreditar que aquele pensamento é seu. Aquele pensamento é um evento mental. É um evento, um movimento da mente. Ele ainda não é nem um pensamento. Ele vai ser um pensamento se você se identificar com ele e começar a respondê-lo. Então, o que é se identificar? Você tá lá tranquilo, vem aquela besteira, aquele pensamento negativo. Você só observa aquilo e não responde. Não responde, só olha. Aquilo dissolve, gente. Façam essa experiência. Agora, se o pensamento vem, você, aquilo já mexe a tua energia. É o nosso processo de relação com o pensamento que dá solidez a ele. Por isso o paradigma quântico é tão importante. Porque o paradigma quântico, ele mostra que o universo é um processo de relação. O universo não é simplesmente uma coisa que já está lá. O universo, ele se forma momento a momento dentro do meu processo de relação com as coisas que surgem. Até teve uma pessoa que escreveu aí nos comentários, eu achei muito interessante, sobre essa questão de ressignificar o passado, né? Aí a pessoa falou assim, não tem como mudar o passado, eu posso ressignificar uma situação do passado, mas o fato aconteceu, o fato eu não vou ter como mudar. E aí ele achava que justamente por isso não é muito eficiente nós ressignificarmos o passado. Aí eu chamei a atenção dele, não sei se ele se conectou com o que eu falei, né? Eu falei, então, mas o ressignificar é o que faz a diferença, porque não é o fato em si que constrói a sua realidade. O que constrói a sua realidade é o seu processo de relação com o fato. Então, na verdade, eu tive um fato traumático na minha infância. Sim, não tem como desfazer esse fato, né? Aconteceu. Mas o que te traumatizou foi o teu processo de relação com aquilo, porque na época você não tinha recursos internos suficientes para passar por aquilo sem criar um trauma. Mas hoje você pode ter recursos já para passar por isso. Então você volta lá e ressignifica esse fato e passa a se relacionar com esse fato de uma maneira diferente e toda a sua realidade muda. Então perceba, essa pessoa que fez esse comentário, que não adianta ressignificar, que o fato em si continua lá, é uma pessoa que claramente está presa no paradigma clássico cartesiano do século XIX, que acha que o que define a nossa vida são os fatos externos. É um mundo que existe lá separado do observador. Isso é uma compreensão de 2 séculos atrás. A física quântica, que é a ciência do século XXI, ela vai dizer que o universo surge num processo de relação. Então, não é o fato que define, é a minha relação com esse fato, é a maneira como eu respondo ao fato, tá? Então, ressignificar faz toda a diferença, porque nós não vivemos no território, nós vivemos no mapa. Cada um tem um mapa mental da vida.
E é dentro desse mapa que nós vivemos. Eu vivo no meu, você vive no seu vizinho vive no dele, teu filho vive no dele, teu marido vive no dele, e cada um vive no seu. Então, nós dialogamos, nós compartilhamos essa realidade, mas cada um tem a sua realidade particular. Nós não estamos exatamente na mesma realidade. Nós compartilhamos áreas de interseção entre os nossos mundos particulares, mas cada um vive no seu mundo, no seu universo. E Max Born, que foi um grande físico, ganhador do Prêmio Nobel de Física, também colaborou com a construção da teoria quântica. Ele dizia que isso é a raiz de todos os males, é não termos essa compreensão de que cada pessoa vive no seu mapa mental, no seu universo, que é construído pela sua mente condicionada, tá? Por isso que às vezes o mesmo fato para uma pessoa é uma coisa boa, para outra é uma coisa ruim, porque a gente não se relaciona com o fato em si, com esse mundo separado, independente do observador. Nós nos relacionamos com a nossa mente. Nós nos relacionamos com a maneira como a nossa mente absorve os estímulos externos. Deu para entender, gente? É um pouco abstrato, assim, é um pouco confuso. Mas como já comentaram aqui, ó, libertador, é extremamente libertador. Por isso que o paradigma quântico, ele vai te levar a uma vida livre, leve. Por que leve? Porque você vai ver que as coisas não são tão sólidas, as coisas não são tão pesadas quanto parecem. E isso é maravilhoso, isso vai nos trazer uma qualidade de vida espetacular. E, consequentemente, feliz, porque uma vez que você está mais livre, mais leve, obviamente você vai ter uma experiência mais feliz. Você vai se relacionar melhor com a vida, com as pessoas à sua volta. E vai ter essa experiência de felicidade que todos nós buscamos, que não é a felicidade condicionada, que está lá, condicionada ao fator externo, mas é o que nós chamamos de felicidade genuína, que é a felicidade que brota de uma mente tranquila, de uma mente pacífica, livre das emoções perturbadoras, que é o nosso tema de hoje. Então não adianta. É claro que os bens materiais trazem muito prazer, facilitam muito a vida. Nossa, claro, eu adoro fazer uma viagem gostosa, comer num bom restaurante, me hospedar num hotel confortável. Isso tudo é maravilhoso. Todos nós temos direito a isso, todos nós merecemos isso. Mas se a nossa mente não está liberta das emoções perturbadoras, das emoções aflitivas, você pode estar num resort maravilhoso, tomando champanhe, na praia, que você não vai estar feliz, não é assim? Não é assim? Porque aquilo dentro de você está remoendo, né? Ou você pode estar num lugar super simples, né, no meio da natureza, super modesto ali, sem nenhum grande estímulo, te trazendo prazeres, e tá desfrutando de uma felicidade profunda. Então, o que o paradigma quântico mostra? Que os prazeres materiais são excelentes e nós merecemos eles e devemos, é natural que tenhamos esses prazeres, que eles venham a nós e que nós estejamos abertos a eles e que busquemos essas coisas, mas entendendo que mais importante de tudo é ter liberdade frente a isso tudo. Teve uma pandemia, não posso viajar, e agora?
agora eu vou ficar bem dentro de casa, porque se eu posso viajar, eu tô super feliz, mas a minha felicidade não tá condicionada a isso, né? A minha felicidade, ela vem da minha conexão com a minha verdadeira natureza. Então, na hora de passar pelos altos e baixos da vida, que sempre vão existir, nós estaremos preparados. Na hora de desfrutar o que é bom, nós desfrutaremos profundamente, porque a gente já não vai estar sofrendo, pensando na hora que aquilo vai acabar. Porque se o nosso nível de vulnerabilidade, o nosso nível de apego, né, de dependência aos fatores externos é muito grande, até quando as coisas estão boas, a gente já começa a sofrer. Porque a gente já fica, ai meu Deus, que medo disso acabar. Ai meu Deus, e agora? E aí nem o bom você curte. Percebe? Então, é essa liberdade que o paradigma quântico traz. É essa felicidade que o paradigma quântico traz. E as emoções perturbadoras, olha que coisa incrível, né? As emoções aflitivas. Teve um período atrás, umas semanas atrás, que eu já nem me lembro o que aconteceu, que me despertou, assim, um desconforto emocional, sabe? E eu fiquei, assim, sabe, meio incomodada, me sentindo... Sabe, quando tem alguma emoção incômoda, assim, né? Não me lembro bem se era uma aflição, sei lá, não me lembro, tá? Porque passou, assim, como eu disse, eu não entro muito, né, nessas coisas. Mas não é fugir, não é fugir. Não é aquela pessoa que se ocupa demais para não ter tempo de olhar para si próprio. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando não responder essas questões, não bater papo com elas, né? Simplesmente observar. Eu sei que esse tema é uma linha tênue, né? Que separa uma ação da outra. Parece até um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo, né, que eu falo que você tem que passar por dentro, eu também falo que não é para você responder aquilo, mas é justamente isso, entende? É ficar presente, mas sem responder. Não é fugir da coisa, entende? É diferente. Então, e eu fiquei meio assim, sabe? Aí eu falei, gente, o que eu faço? Eu faço exercício físico, eu faço uma caminhada, eu vou para o meio da natureza, né? Aí a gente começa a pensar, o que eu faço para melhorar o meu estado de ânimo, né? Porque ninguém gosta de uma emoção incômoda, né? Aí, de repente, eu lembrei. Você vê que a gente esquece, é natural, né? Aí, de repente, eu lembrei, eu falei, não, gente, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que ir para lugar nenhum. Eu tenho que simplesmente relaxar e deixar a luz da consciência iluminar isso que tá aqui turbilhando dentro de mim, né? E aí aquilo passa, aquilo dissolve. É a capacidade de se sentar com aquilo, de dar as boas-vindas, de acolher amorosamente. Aí quando eu me lembrei disso, falei, ai, que bom, ai, que ótimo, que eu não tenho que sair por aí desesperada, né, fazendo nada. E aquilo passou, tanto que eu não lembro nem direito mais o que foi, nem o que causou, né? Aí ela falou aqui, ó, eu queria muito virar uma chavinha na minha mente, sofro demais com medo e ansiedade. Pois é, então, agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher que está grávida, e estava falando que ela sempre teve muito medo, que ela tem medo do parto, e ela tem medo de sentir dor, e não sei o que, medo disso, medo daquilo, né? E aí eu estava conversando com ela, eu falei, olha, se a gente for parar para pensar nos perigos, nas coisas que podem dar errada, a gente não sai nem da cama, né? Porque você levantou da cama de manhã, você já pode levar um escorregão no banheiro. E teve uma pessoa que foi parar na UTI por causa de um tombo que levou dentro de casa, tá?
Então, gente, isso é uma cilada da nossa mente, né? Não tem como. Aí eu tava até contando para ela de um episódio que aconteceu quando eu morava em Curitiba. O meu ex-marido viajava muito a trabalho e ele tinha que fazer uma viagem para São Paulo e tava tendo uma chegada de frente fria, tava um vendaval. Aí eu fiquei preocupada, falei, ai, não vai a São Paulo não, você vai pegar um voo com tanta turbulência. Aí ele conseguiu desmarcar a viagem e nesse tempo que era para ele estar viajando para São Paulo, ele acabou pegando o carro e foi resolver umas coisas na rua. E quando ele entrou numa avenida lá de Curitiba, veio um carro da transversal e jogou em cima dele, e ele, para não bater no carro, ele saiu da pista e bateu num poste que ele não tinha reparado. E tinha uma luminária enorme no poste, com aquelas células de captar a energia do sol, e aquilo caiu de ponta em cima do carro e furou o teto e entrou aqui nele, ó. Coisa assim de 10 centímetros da cabeça dele. Aí, gente, foi um tapa na cara. Eu nunca mais esqueci aquilo, né? Porque eu falei, olha só, eu pedi para ele não viajar de avião, porque o clima estava péssimo, achei que ele ia pegar muita turbulência, fiquei preocupada. Ele ficou em casa, pegou o carro, isso assim, 3 quadras da minha casa. Pegou o carro, foi ali na esquina e não morreu por 10 centímetros que o negócio caiu na cabeça dele. Então, gente, são essas coisas, sabe? Não adianta, a gente não sabe onde está a encrenca, não faz o menor sentido viver com medo disso, com medo daquilo, porque você tem que reza, entrega para Deus, você tem que ter uma fé espiritual, isso é a melhor coisa, tá? Porque, mais uma vez, o paradigma quântico, o mundo sutil é o mundo das causas, o mundo material é onde acontecem os efeitos. Então não adianta a gente ficar querendo controlar o mundo material. É importante também, claro, nós temos que tomar atitudes materiais. Mas não é aí que está a causa. Por isso que a gente se estressa, que a gente quer o controle. Aí as coisas saem do controle o tempo inteiro. Mas você não tem controle de nada. Relaxe, está tudo fora de controle. Esse é o relaxamento, porque, gente, não existe. A gente pisa no chão, a gente acha que a gente está na terra, né? Não, aqui debaixo do meu pé eu tenho a terra firme. Mas o planeta Terra está flutuando no espaço. Então, gente, é tudo relativo. É tudo a nossa mente construindo no nosso próprio... na nossa bolha de realidade, né? Como eu costumo dizer. Aí a Idelva falou aqui, né? Tem que tentar dominar o medo e a ansiedade, senão não se vive. Então, não responder é melhor do que dominar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que controlar o pensamento, né? Meditar é controlar o pensamento. Eu falo, não, porque... tudo que é controle já gera estresse, entendeu? Não é para controlar nada. Meditar é relaxar, descobrir que ao invés de focar na besteirada que aparece na mente, você pode focar simplesmente na sua própria respiração, que por si só já é um exercício que libera hormônios de bem-estar no corpo, focar na respiração. Então, você simplesmente não responde. Foca na respiração, foca no teu corpo, né? E deixa os eventos mentais. Eventos mentais não é teu, tá? Não é o pensamento. O pensamento é nos identificar ao evento mental. Olha, o Instagram até comemorou aí. É isso, gente. A coisa pode passar pela nossa cabeça e a gente simplesmente não responder, não compra aquilo, sabe? Deixa passar. Então, a solução é muito mais simples do que a gente imaginava. Deixa passar.
A gente não tem obrigação de estar o tempo inteiro respondendo, quebrando cabeça com as coisas que surgem na mente. Como eu disse, muito do que surge na mente nem é nosso. São coisas externas que a nossa mente capta, né? A Kátia falou aqui, ó, eu medito diante do problema e solto depois. Exatamente, tem que ter essa etapa de soltar. A Célia disse aqui, o nosso pensamento é repetitivo, temos que prestar atenção no que estamos pensando no dia a dia. Exatamente, porque o que acontece? Quando o pensamento vem, a gente não observa o pensamento, a gente já pula para dentro do conteúdo dele. Mas não precisa ser assim. Quando o pensamento vem, falou uma besteirinha, né? A gente pode olhar aquilo e falar, gente, aí ó, já veio outro pensamento. Aí não é nem pensamento, é um evento mental, né? Larga isso pra lá, simplesmente não responde. Porque aí vocês vão ter cada surpresa. Teve uma vez que eu estava meditando, que foi muito interessante. Eu estava lá, quietinha, no meu silêncio, meditando. Aí daqui a pouco veio uma memória, assim, daquelas cabeludas, sabe? Uma situação muito traumática. E aquilo veio aquela emoção. Aí eu fiquei lá, quietinha, não respondi o pensamento, né? Porque o responder seria o quê? Ai, meu Deus, por que isso aconteceu? Será que isso vai acontecer de novo? Sei lá, começar a bater papo com o pensamento. Não respondi. Fiquei lá focando na resposta. Deixei aquilo vir fazer a apresentação, né, dele, que ele queria, né, esse evento mental. Eu fiquei lá quieta. Quando a mente viu que eu não ia responder, gente, aquilo dissolve assim, ó. Aí eu sei que segundos depois, tava eu pensando no cardápio de hambúrguer que eu tinha visto numa hamburgueria no dia anterior. Aí eu falei, ué? Aí até eu levei isso. Falei, gente, mas eu tava aqui há 1 minuto atrás, numa paisagem aqui tão pavorosa, né? Pensamentos tão ruins vindo. E agora eu tô aqui pensando num cardápio de hambúrguer que eu vi ontem. Então percebe como, olha, não tem nexo, né? A nossa mente, ela é luminosa, ela produz eventos, ela produz imagens, lembranças, né? É só a gente não responder, tá? Só um pouquinho. O difícil é exatamente isso, deixar passar, dependendo do problema que provoca a nossa reação. É verdade, Silvia, tem dia, né, dependendo da situação, por isso que é bom também você fazer a meditação recitando mantras. Né? A gente tem o Japamala, que a gente vai recitando um mantra e passando uma bolinha do Japamala, porque se a coisa estiver muito aguda, pode ser mais difícil não ser arrastado, simplesmente ficando em silêncio. Aí você pega o Japamala e vai recitando mantra. Mantra quer dizer protetor da mente. Porque enquanto você está ali recitando mantra, você está escapando daquele blá 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 da mente. A Cíntia falou aqui, eu sempre digo, só temos algum controle da nossa respiração e pronto, vamos fluir. Exatamente, mas até a respiração, né? Quando a gente está meditando, a gente também não exerce controle, a gente só observa a respiração, deixa ela fluir naturalmente e observamos a respiração. Aí foi o que ela perguntou aqui, mas quando o pensamento surge por um problema real? Pois é, porque eu estava falando aqui de uma lembrança, né? De uma chateação da mente. Mas vamos supor, tem um problema realmente acontecendo. Aí é o que eu falei. Eu, pelo menos, uso esse meio hábil. Quando eu estou no meio de alguma situação que está muito aflitiva, eu faço a prática de meditação recitando mantra. Eu acho que a melhor prática de meditação que tem é a silenciosa, mas nem sempre a gente consegue fazer, né? Se é uma coisa muito aflitiva,
Daí eu faço a meditação recitando o mantra. Você pode também, se você não tem japamala, não tem familiaridade com nenhum mantra, você pode fazer a meditação silenciosa, mas colocar um foco visual. Também é uma coisa bem poderosa. Tá? Você coloca uma imagenzinha lá do Buda ou de Jesus Cristo, alguma coisa assim que te traga um bem-estar, né? E foque e fique olhando para aquilo, né? Focando a sua respiração e olhando para aquele objeto. O foco visual, ele também é um foco assim bem poderoso para a gente escapar desse blá 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 da mente, né? Ou você pode fazer uma meditação guiada, né? Que eu tenho lá os 21 dias de meditação, 21 meditações guiadas. Eu tenho o produto lá na Hotmart, Física Quântica e Meditação, que tem mais 56 meditações para você dar continuidade aos 21 dias, tá? Então a meditação guiada é muito boa também, porque aí você foca, né, na voz da pessoa. Então, tem gente que faz olhando a vela, já ouvi dizer, né? Mas essa meditação com objeto é bom que ela seja esporádica, porque senão você pode criar uma dependência também, né? Eu só consigo meditar se eu conseguir acender uma vela e ficar olhando para a vela. E não há necessidade de você criar essa limitação para sua prática, né? Por isso que a gente indica a meditação silenciosa, com foco na respiração, que é uma meditação que onde você estiver, você pode fazer. Viajando, dentro do avião, dentro do ônibus, dentro do carro, né? Em qualquer lugar, né? O teu corpo, a tua respiração vai estar ali com você, tá? Mas tem, gente, aí nós vamos ver os vários meios hábeis que nós temos, né? Para lidar com essas dificuldades. Mas nós temos meios hábeis, temos vários, né? E a boa notícia é que a nossa mente, ela se treina muito mais rápido do que a gente imagina. Porque esse jeito caótico, né, que a nossa mente funciona, a gente já está tão acostumado com isso que a pessoa pode pensar assim, não, mas a minha mente é assim. Vixe, não tem jeito. Não é verdade. A sua mente, a minha mente, funciona desse jeito caótico porque ela foi treinada a funcionar desse jeito. Não é verdade? Pare e pense. Como é que foi a tua infância? Como é que era a tua família? O que te ensinaram no teu ambiente escolar? Né? Gente, nós nascemos aqui e nós herdamos o que já estava aqui. Né? O mundo já é uma confusão muito antes da gente chegar. A gente só chegou e entrou na correnteza da confusão. Então, a nossa mente ela foi treinada para funcionar desse modo confuso. Por isso que se nós mudarmos agora o direcionamento e começarmos a ensinar nossa mente a funcionar numa outra direção, os resultados são muito rápidos, podem acreditar. A Silvia falou aqui, ou terapia mesmo, claro, a terapia é um meio hábil maravilhoso. Coisas que nos machucaram muito, que estão lá no inconsciente, voltam sem que a gente consiga controlar por vontade própria. Exatamente, porque até um aluno de meditação me perguntou isso. Ele falou assim, eu quero através da meditação curar toda a minha mente, o meu psicológico. Aí eu falei, olha, é mais fácil você procurar uma terapia. Eu falei assim com ele, acho que ele ficou meio frustrado, porque a meditação, ela é maravilhosa. Mas o objetivo da meditação não é terapêutico, a menos que você faça mindfulness, que é uma meditação especificamente para saúde, né, para a área de saúde. Aí tudo bem. Mas a meditação, no contexto do paradigma quântico, ela é para o autoconhecimento, para a liberação do falso eu, para a liberação das estruturas que trazem sofrimento.
No meio desse caminho, desse processo, é muito bom que você procure uma linha terapêutica, né, para já tirar algumas pedras do caminho. Eu fiz isso várias vezes, eu já fiz 7, sei lá quantas terapias diferentes, com técnicas diferentes, todas assim por tempos curtos para resolver problemas pontuais, específicos, que me ajudaram imensamente, sabe? Então, é um caminho, é um processo. Nós temos várias frentes, né, que vão atuando ao mesmo tempo. E eu falei muito do pensamento aqui, por quê? Porque o pensamento e a emoção é uma via de mão dupla ali, né? O pensamento vai gerar a emoção, e uma vez que você está dentro daquela emoção, aquela emoção vai provocar mais pensamentos e nós precisamos dar um salto quântico aí para fora, né, desse círculo. A Silvia falou aqui, às vezes é preciso terapia e meditação e muita determinação. A determinação, com certeza, para tudo que nós formos fazer na vida, né? E a terapia com a meditação realmente é um casamento ali perfeito, porque se você está fazendo uma terapia para renovar a tua mente, você precisa do silêncio da meditação para que o velho possa sair e o novo possa entrar. Então tem gente que faz terapia, reprograma, mas não tem esse silêncio, não tem esse espaço para a mente se auto-organizar. Aí a terapia não dá os resultados que poderiam dar, né? E só a meditação, muitas vezes também, fica um processo muito lento. Você pode usar meios hábeis também que foquem direto em alguns nós, né? Algumas encrencas aí da sua mente, que você possa acelerar o teu processo, né? Maravilhoso isso. Então, meus queridos, ficou mais ou menos claro para vocês, né? O tema é um tema muito extenso, claro, ainda há muito a se falar sobre isso, né? Mas o paradigma quântico, ele vai trazer essa visão, né? Sobre as emoções perturbadoras, as emoções aflitivas, né? Que elas não pertencem a algo separado de nós. Elas surgem no nosso processo de relação. E muitas vezes basta nós mudarmos a paisagem mental, mudarmos a maneira como nós estamos interagindo com os fatos à nossa volta, que muitas emoções já desaparecem. Muitas emoções perturbadoras já desaparecem. Simplesmente por mudarmos a paisagem mental que estava por trás, dando significado, tá? Então, gente, é isso. Um beijo enorme para vocês. Um ótimo final de semana. Semana que vem, nossa live vai ser também na quarta e na quinta, porque eu vou para Curitiba esse final de semana, vou dar uma palestra lá no evento da Capo. E aí a live semana que vem vai ser quarta e quinta, tá bom? E quem ainda não tá me seguindo no Instagram, entre lá, siga os stories, porque lá nos stories eu vou postando o meu dia a dia, eu vou postar o evento lá de Curitiba, tá bom? Aproveitem. E para quem tá no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também os links do e-book, os 7 passos para o salto quântico de consciência, que tá maravilhoso, o pessoal tá adorando, tô tendo um feedback espetacular dos leitores. Para quem tá no Instagram, lá no link da bio tem o link do e-book, no Stories também eu tô colocando direto, tá bom, gente? Aproveitem, não percam tempo, tá? E vamos acelerar esse caminho aí para o nosso salto quântico de consciência. Um beijo!